Então, nós vamos começar o curso. Essa primeira aula, nós vamos falar do sistema especializado de condução normal do impulso cardíaco, que eu abreviei aqui como SENSI. Então, vamos fazer uma abordagem da anatomia, vascularização e findando com o sistema nervoso autônomo. O sistema especializado de condução é um grupo de células que tem a propriedade de condução do estímulo e propagar esse estímulo pelo coração todo. O impulso começa no nódulo sinoatrial, ele avança por uma estrutura chamada tratos internodais, chega a uma estrutura que está na junção átrio-ventricular, na qual o nódulo AV participa, que é a única porta de entrada do estímulo para o ventrículo através do feixe de His. O feixe His se bifurcando em ramo direito, ramo esquerdo e seus fascículos, terminam na rede de Purkinje, que faz a tradução do estímulo cardíaco no miocárdio ventricular, fazendo com que, quem já conhece um pouquinho de eletrocardiograma, faz com que o complexo QRS seja estreito. Essa é uma visão superior e posterior do coração, em que a gente consegue observar aqui a veia cava superior que foi cortada, aqui a porção anterior, aqui atrás a porção posterior, e na junção da veia cava com o átrio direito tem uma estrutura descrito pelo Kate no laboratório do Fleck, o inglês, chamado nódulo de Kate-Fleck, um nódulo sinusal que fica numa região na junção da cava superior com o átrio direito na sua face anterolateral. Observe que basicamente ele fica debaixo do subepicárdio, que é mais íntimo contato com o subepicárdio do que com o subendocárdio. O nódulo atrioventricular, o nódulo sinusal, numa visão anterior, observem que esse nódulo sinusal, aqui está a veia cava superior, veia cava inferior, o átrio direito, a auriculeta, ele é quase que fosse em vírgula. É nessa posição, tanto a estrutura superior quanto uma estrutura inferior, descendo pela crista terminalis. E essa extensão do nódulo sinusal faz a gente entender que, às vezes, o foco de comando do nódulo sinusal pode estar na porção superior, numa porção média ou numa porção inferior. Ele pode migrar esse comando do impulso cardíaco, a gente vai saber por que ele, o nódulo sinusal, ele comanda o coração. Na segunda aula a gente vai entender por quê. Observe que essa ativação ela pode ser até multifocal. Então, às vezes, você está em ritmo sinusal e a morfologia da onda P ela pode mudar por causa dessa estrutura. Muito bem, o impulso nascido no nódulo sinusal chega a uma estrutura na junção átrio-ventricular através. Aqui nós temos o nódulo sinusal. O impulso nascido no nódulo sinusal vai chegar ao ventrículo passando por uma estrutura chamada nódulo atrioventricular. Como é que esse impulso chega? Existem duas teorias. Você tem a teoria dos tratos internodais, que é a teoria americana, do Thomas James, e a teoria anatômica, o chamado buracos atriais, que é uma teoria europeia, uma teoria do anátomo-patologista. O que diz a teoria dos tratos internodais? O impulso nascido no nódulo sinusal chega a uma estrutura no assoalho do ato direito, chamado nódulo atrioventricular, através de vias de condução rápida, propriedade de condução rápida, aqui em verde, chamado trato internodal anterior, aqui em azul, trato internodal médio, aqui em vermelho, trato internodal posterior, porque são tratos internodais entre o nódulo sinusal e o nódulo atrioventricular. E do trato internodal anterior saem fibras que vão levar um impulso para ativação do átrio esquerdo, descrito pelo Bachmann, por isso leva o nome de feixe de Bachmann. Então, são estruturas com propriedades de condução do estímulo cardíaco rápida. Ela não tem uma individualidade anatômica.
Então, esses estratos internodais, ele tem essa capacidade de condução rápida através dessas bandas musculares. A teoria anatômica, a teoria europeia, chamada dos buracos atriais, é que o impulso nascido no nódulo sinusal chegaria inexoravelmente ao nódulo atrioventricular, contornando as estruturas dentro do ato direito, seja a entrada da cava superior, da cava inferior, o seio coronário, a fossa oval, que é no septo interatrial. Não importa, seja trato internodal ou seja anatômico, o impulso vai chegar ao nódulo atrioventricular, que é a única porta de chegada do estímulo ao ventrículo, a não ser que haja uma condição patológica. Eu sou defensor da teoria dos tratos internodais, nós vamos entender isso quando a gente falar de distúrbio eletrolítico, quando nós falarmos da hiperpotassemia. Essa anatomia é uma anatomia que é importantíssima para quem trabalha com eletrofisiologia cardíaca, que é o assoalho do ato direito, que é o trígono de Koch, em que você tem no ápex do trígono, no nódulo atrioventricular, na base você tem o seio coronariano, no lado o tendão de Todaro e do outro lado a válvula tricúspide. Aqui é o chamado triângulo do eletrofisiologista, é nessa região que reside a maioria das taquiarritmias supraventriculares, se nós excetuarmos a fibrilação atrial. Então, flutter, vias acessórias, taquicardia por reentrada nodal, em aulas específicas nós vamos falar sobre esse assunto. Então, a anatomia do trígono de Koch é muito importante para quem trabalha com eletrofisiologia. Ela é a região aonde você está o nódulo atrioventricular, que fica anterior ao ósseo do seio coronariano, entre a válvula tricúspide e o tendão de Todaro. Então, o trígono de Koch, ou triângulo de Koch, compõe-se do tendão de Todaro, a inserção do folheto septal da válvula tricúspide e o ósseo do seio coronariano. Então, para que a gente tenha uma visão da taquicardia por entrada nodal, a famosa ataque supra, essa região do assoalho é a chamada região da via lenta e a região mais alta aqui do septo, praticamente no ápice desse triângulo de Koch, é o que a gente tem como via rápida. Essa estrutura do nódulo atrioventricular, ela tem uma divisão que não é anatômica, é muito mais eletrofisiológica, a gente vai ver na aula seguinte por quê. A transição entre átrio e nódula V, aqui é o corpo do nódula V, essa transição chama átrio nodal, região AN do nódula V, o corpo do nódula V se chama região N, e a zona de transição entre nódula V e região NH. Aqui é a chegada das fibras dos tratos internodais, e a gente pode ver contornando essa região entre nódula V e feixe His, estão as fibras de James, e também tem fibras anômalas colocadas aqui, que foram escritas por um francês chamado Ivan Marais. O nódulo atrioventricular tem uma constituição que é como se fosse um entrelaçado de células, por isso que leva o nome de nódulo, do alemão Knoten, que é esse entrelaçado que o sul-africano Leo Shamrock, um grande cardiologista clínico, chamou de labirinto anatômico, ou seja, só a característica da junção das células do nódulo avesso é que funciona como uma verdadeira tarrafa de pesca, faz com que o impulso que venha dos átrios, dos tratos internodais, sofra uma frenagem, há uma dicotomização dessa frente de onda. Então, a anatomia do nódulo V faz uma frenagem do estímulo entre átrios e ventrículos. Depois ele vai mergulhar numa estrutura que tem uma distribuição paralela de suas fibras, chamada feixe de His. Só que o feixe de His é uma coisa interessante, ele mergulha dentro de uma estrutura chamada corpo fibroso central. Aqui é a chegada dos tratos internodais, no nódulo V, que vai compor o feixe de His, que atravessa essa estrutura chamada corpo fibroso central. Aí você é chamado de feixe de His penetrante e não penetrante. Na hora que ele sai desse corpo fibroso central, ele se bifurca em ramo esquerdo e ramo direito. E vocês podem observar que essa distribuição anatômica longitudinal do feixe de His compõe
os ramos, ou seja, o lado direito do feixe Ris vai compor o ramo direito, e o lado esquerdo vai compor o ramo esquerdo, feixe, o ramo esquerdo. Isso faz a gente entender, por exemplo, na doença de Chagas, que acomete a porção proximal do ris, das fibras que compõem o ramo direito, tem uma tradução eletrocardiográfica de bloqueio de ramo direito. E lesões valvares da válvula aórtica, que está em íntimo contato com a porção proximal do feixe ris, essa porção que vai formar o ramo esquerdo, você ter bloqueio de ramo esquerdo em calcificações da válvula aórtica. Então, o feixe de ris é uma estrutura pequena que se segue ao nódulo atrioventricular. Ela é dividida em porção penetrante e não penetrante, com íntima relação com a válvula aórtica, e o feixe ris imediatamente após se divide ramo esquerdo ou ramo direito. É também chamada de sistema Ris-Tawara, tem uma distribuição paralela e longitudinal, sem dúvida nenhuma, e há umas bainhas de colágeno que separam o feixe de Ris para compor as fibras do ramo esquerdo e do ramo direito. Após isso, o estímulo atinge o miocárdio ventricular através de uma fina rede chamada rede de Purkinje. Deixa eu falar um pouquinho da anatomia desse ramo direito, que é interessante essa anatomia. Ele é uma estrutura muito longa e fina, e ele tem no seu terço proximal, ele é subendocárdico, então ele é extremamente vulnerável ao envolvimento da cavidade ventricular direita. Por exemplo, embolia pulmonar, que aumenta a pressão na cavidade ventricular direita e faz uma compressão dessa porção do terço proximal que é subendocárdico, é um fenômeno de neuropraxia. É como se tivesse com a perna cruzada, daqui a pouco começa a ficar dormente. O impulso elétrico vai caminhando devagar na bainha muscular. Então, pode se traduzir com bloqueio de ramo direito, da mesma forma que, por exemplo, um indivíduo com crise asmática faz broncoespasmo, você vai para o tubo respirador pela hipoxemia, tudo levando a hipertensão arterial pulmonar, e você acaba sobrecarregando agudamente a cavidade ventricular direito e se traduz eletrocardiograficamente com bloqueio de ramo direito. Esse terço médio depois, o ramo direito, ele penetra dentro da musculatura, para depois nossa porção distal ele ser subendocárdico e, obviamente, vai se subdividir em 3 fascículos, e hoje a gente vai aprender o atraso da condução em cada um desses fascículos, que leva uma marca eletrocardiográfica muito característica. Quando a gente olha o ramo esquerdo, aqui você está tendo uma visão lateral esquerda, o ventrículo esquerdo está aberto. Aqui nós estamos vendo a válvula aórtica, os 3 folhetos. Veja que o feixe de Ries rapidamente se transforma em ramo esquerdo, ele tem íntimo contato com a válvula aórtica. Então, as doenças que envolvem essa região traduzem eletrocardiograficamente com bloqueio de ramo esquerdo. E o ramo esquerdo, veja, o Tawara já descreveu isso em 1900, no início da década do século passado. 3 fascículos. O fascículo anterosuperior, o médio septal, o posto-inferior, que terminam na rede de Purkinje do, do ventrículo esquerdo. Então, algumas características do ramo esquerdo, veja, ele é curto, espesso, abre em forma de leque, ele é subaórtico e subendocárdico e divide-se nos seus 3 fascículos, que eletrocardiograficamente têm alterações específicas, com alterações no bloqueio do fascículo superior, médio septal, pós-superior, da mesma forma que o ramo direito, e teremos aulas específicas sobre este assunto. E sempre existiu uma discussão, isso data da década de 70 do século passado, que houve as descrições do atraso da condução pelo fascículo médio septal. Isso data mais ou menos da data de 1970. E logo depois da descrição do atraso da condução pelo fascículo médio septal, o Coubertin de Molina Bélgica fez dissecções em corações de pacientes que faleceram sem doença cardíaca. Ele viu que a maioria havia 3 fascículos com individualidade anatômica,
que é o ântero superior, o médio septal e o póstero inferior. Às vezes o médio septal era composto de fibras do póstero inferior e do ântero superior, e às vezes só tinha dois fascículos. Por que essa discussão na década de 70? Porque em final de 1968, o Maurício Rosenbaum, no seu famoso trabalho, descreveu nos seus estudos que todos nós teríamos dois fascículos. Se você tem lesão num fascículo e você tem dois, você tem M bloqueio. Então, foi a época que só se falava dos M-bloqueios antero-superior e o M-bloqueio posto-inferior. Já logo a seguir, em 72, já começou a se falar do fascículo médio septal e as suas alterações eletrocardiográficas, e isso é uma bandeira muito bem definida, muito bem defendida pelo Grupo de São Paulo, pelo nosso grande amigo Paulo Moffa, do atraso da condução no fascículo médio septal. Então, se são 3 fascículos, você não tem M bloqueio, você tem bloqueio divisional ou terce bloqueio. Mas a gente, em aula específica, vai fazer esse tipo de abordagem. Em relação a esses fascículos, o fascículo antero-superior, ele é um fascículo que ele é fino e longo, então, e no trato de saída, então ele é mais sujeito aos processos hemodinâmicos do trato de saída do ventrículo esquerdo, então ele está mais sujeito à lesão, por isso ser um fascículo com tradução eletrocardiográfica mais frequente, o bloqueio divisional antero-superior. O médio septal, como ele na sua maioria, ele é vascularizado pela mesma artéria do fascículo superior, é comum a associação desses bloqueios divisionais antero-superior e médio septal. O que é menos vulnerável é o posto inferior, até porque, além dele ser curto e espesso, ele está no trato de entrada do ventrículo esquerdo, perto da mitral, e tem dupla vascularização. Então, ele é mais resistente. Agora, recentemente, houve uma publicação vejam, em 2014, mostrando a dissecção anatômica de 20 corações absolutamente normais. Ele repetiu o que o Bertin Demolin, na Bélgica, mostrou, a formação do ramo esquerdo através de 3 fascículos. Tanto o ramo direito quanto o ramo esquerdo terminam na rede de Purkinje. Aqui uma visão lateral esquerda do ramo esquerdo, aqui uma visão lateral direita do ramo direito, ambos terminando no que a gente chama na rede de Purkinje. Nós vamos ver nesse slide aqui as terminações, uma coloração específica da rede de Purkinje nas suas terminações. Observe essa outra coloração que a gente consegue enxergar muito bem a rede de Purkinje, que faz a tradução do estímulo cardíaco para o miocárdio ventricular, fazendo com que um complexo QRS seja absolutamente normal. Uma outra coisa que nós começamos a estudar muito na última década, 2 décadas, os eletrofisiologistas, é a anatomia do átrio esquerdo. A anatomia, essa musculatura do átrio esquerdo, a entrada da musculatura dentro das veias pulmonares como origem da fibrilação atrial, passou-se a se estudar muito essa anatomia. Nós vamos mostrar isso com mais detalhes quando a gente falar um pouco mais de arritmia. Mas o átrio esquerdo passou a ser, assim, uma forma da menina dos olhos do eletrofisiologista. Em relação à vascularização, nós temos anatomicamente, aqui está a aorta, nós temos a coronária esquerda e a coronária direita, mas funcionalmente nós temos 3 artérias: a coronária direita, a artéria circunflexa e a descendente anterior. A descendente anterior e a circunflexa são ramo da coronária esquerda. Por que eu falo funcionalmente 3 artérias? Porque a obstrução de cada uma delas, com consequente infarto, clinicamente traduzem comportamentos totalmente distintos. Por isso, esse pensamento de obstrução funcional. Aqui é uma outra visão, uma visão que a gente está tendo superior, cranial e esquerda, que a gente vê bem a aorta, a saída da coronária direita, a saída da coronária esquerda, com a artéria descendente anterior e a circunflexa. Isso aqui é uma angiotomografia.
Aqui nós temos também uma outra visão, uma outra angiotomografia, que a gente vê o tronco da coronária esquerda se bifurcando em artéria descendente anterior e artéria circunflexa. O sistema de vascularização, existe uma definição hemodinâmica que é a dominância coronariana. A dominância coronariana nada mais é do que a artéria que vai vascularizar o nódulo AV. Na verdade, a artéria que chega numa região chamada cruz cordes, a cruz do coração. Vocês estão vendo aqui o átrio esquerdo aberto, aqui o septo interatrial, o átrio direito aberto, aqui nós estamos tendo o sulco átrio ventricular. Então, entre o septo interatrial, septo interventricular e o sulco formam uma cruz. E a artéria que chega na cruz, nesse chamado cruz cordes, que é a região mais posterior do coração, é que dita a dominância coronariana, que 90% dos casos é coronária direita, por isso que quando você tem infarto de coronária direita, você leva a isquemia do nódulo AV e aos famosos bloqueios atroventriculares por infarto da coronária direita. Em 10%, a coronária esquerda, através da circunflexa, pegando o sulco atroventricular esquerdo, que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, vai levar à vascularização do nódulo atroventricular. Então, quando nós olhamos o sistema de condução e a sua vascularização, observe que o feixe de Reis ele tem dupla vascularização, onde na maioria das vezes é a artéria do nódulo atroventricular, que é aquilo que nós vimos lá da dominância, é a coronária direita, que representa a maior parte dos casos que vasculariza o feixe riso, a menor parte o nódulo atroventricular. O ramo direito também leva a vascularização, em 50% dos casos, do nódulo atroventricular. E numa menor parte dos casos, vindo da artéria descendente anterior, através do seu ramo septal. O ramo esquerdo, em 90% dos casos, ele tem uma vascularização também do nódulo atroventricular vindo da coronária direita. Em 10% dos casos, ela vem da artéria descendente anterior através dos seus ramos septais. Os fascículos, isso é importante quando a gente fala dos infartos complicados com bloqueio de ramo, para você tentar localizar aonde está sendo a coronária cometida. Os fascículos esquerdos também têm vascularizações específicas. Por exemplo, a descendente anterior, ela vasculariza de uma maneira... a descendente anterior, ela, em 40% dos casos, ela vasculariza o fascículo antero-superior. Veja, olha o médio septal, 100% da descendente anterior. Agora veja o fascículo póstero inferior, ele tem dupla vascularização, sendo 40%, quer dizer, dupla vascularização que é coronária direita com a descendente anterior. Desculpe aqui, houve está fora da coluna. E a coronária direita, veja que em 50% dos casos vai vascularizar o fascículo póstero inferior. Mas o fascículo póstero inferior, ele tendo dupla vascularização, ele está menos vulnerável aos processos isquêmicos. Quando a gente fala de drenagem venosa, nós sabemos que a drenagem venosa do coração ele tem três formas, três mecanismos. Através da drenagem direta nas câmaras cardíacas, que é as veias de Tebésio, a drenagem direta no átrio direito e a drenagem no seio coronariano. O seio coronariano, sem dúvida nenhuma, é uma janela elétrica de visualização da atividade elétrica entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O seio coronariano é uma das principais estruturas anatômicas utilizada pelo eletrofisiologista. É de uma importância absurda, não só no diagnóstico de taquiarritmias, mas hoje é muito utilizado no que nós chamamos de ressincronização cardíaca, muito útil nos casos de insuficiência cardíaca de difícil controle clínico. E mais lá na frente a gente faz alguns comentários mais específicos em relação ao seio coronariano. Em relação ao sistema neurovegetativo, composto do sistema simpático e o sistema parasimpático, em relação ao sistema simpático, os gânglios paraórticos compõem o gânglio cervical superior, médio
e o gânglio cervical torácico. Esses gânglios, o sistema simpático, eles é que vão levar uma inervação de uma maneira equânime por todo o sistema de condução e miocárdio atrial e ventricular. Então, o sistema simpático é formado por esses gânglios cervicais, esses gânglios paraórticos, torácicos superiores. Ele leva tanto fibras eferentes quanto aferentes, quer dizer, fibras que levam estímulos dolorosos, no caso do infarto, e tem uma inervação proporcional no sistema de condução, seja miocárdio atrial, ventricular, nódulo sinusal, ris, ramos. Entretanto, não há inervação simpática na rede de Purkinje. Existe uma outra forma de abordar o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso autônomo extrínseco. Extrínseco porque é um sistema que está fora, um pouquinho distante do coração, mas ele tem componente simpático e parasimpático. Aqui nós estamos vendo o componente simpático através do gânglio cervical superior, o gânglio estrelado esquerdo e direito, muito importante hoje na cura de taquiarritmias, a gente vai fazer comentário mais adiante. E esses gânglios paravertebrais, na sua maioria, são neurônios simpáticos, pós-ganglionares, que levam essa inervação ao coração. Lembrar que o gânglio estrelado esquerdo e direito é que faz a entrada da inervação simpática do coração, enquanto as fibras vagais desse sistema nervoso extrínseco, eles entram principalmente numa região entre a veia cava superior e a aorta, que vão fazer uma inervação do nódulo sinusal e nódulo atrioventricular. E já falando do sistema parasimpático, eles chegam através do nervo vago esquerdo e direito, levando a inervação vagal para o coração. A inervação vagal, tanto atrial quanto ventricular. O que é interessante é que, anatomicamente, o nervo vago direito leva a uma inervação do nódulo sinusal muito mais intensa que o nódulo AV, e o nervo vago esquerdo tem uma inervação vagal mais no nódulo atrioventricular do que no nódulo sinusal. E o interessante é que no nódulo atrioventricular tem muito mais fibras vagais que no nódulo sinusal. Qual é a importância de saber disso? Se você fizer um bloqueio vagal, por exemplo, atropina, você vê muito no anestesista que faz atropina para diminuir a secreção brônquica. Então você faz um bloqueio vagal no nódulo AV, muito intenso, de tal sorte que o nódulo AV acelera, porque as fibras simpáticas estão agindo ali. E aí você tem uma taquicardia juncional. Depois o nódulo sinusal acelera e captura o ritmo. É muito comum isso você ver no indivíduo monitorizado que vai fazer anestesia. Então, quando você fizer atropina, saiba que você pode ter um ritmo juncional primeiro que o ritmo sinusal, mas depois o nódulo sinusal captura esse ritmo. Outro aspecto anatômico interessante do sistema vago, veja que o sistema vago, ele ao entrar no coração, ele se dirige à região subendocárdica, as fibras simpáticas entram mais na forma epicárdica. Então, essas fibras vagais estão sempre vulneráveis a qualquer acometimento de doença. Por exemplo, todo infarto, ele infarta subendocárdio. Então, todo infarto, você destrói fibras vagais. Então, você tem sempre uma liberação simpática. Por isso que o fármaco provado que evita morte súbita por excesso de atividade simpática, que leva às taquicardias ventriculares, é o beta-bloqueador. Então, observem essa coloração, é uma coloração para colinesterase, a enzima que está nas terminações nervosas do sistema vago. Veja, tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito, aqui em branco, como o endocárdio do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tem fibras vagais. Então, o vago também inerva os ventrículos. Então, a gente entende, por exemplo, durante uma atividade vagal intensa, durante o sono, quem trabalha com Holter vê isso, a inversão da onda T da repolarização. Por causa disso, por causa de uma ação vagal intensa durante o sono. O átrio também não fica para trás. Existe uma intensa inervação vagal atrial
tanto o átrio esquerdo, observa, no subenocárdio, quanto o átrio direito. E aí a gente entende, quando você tem descargas vagais intensas, você faz uma despolarização difusa do átrio e pode culminar na fibrilação atrial. Por exemplo, há uma relação entre doença do estômago e esôfago com a fibrilação atrial. Por quê? Estômago e esôfago têm uma carga muito grande de sistema vago. Então, indivíduos que têm hérnia de hiato podem desenvolver fibrilação atrial num pós-almoço copioso. Então, há essa relação com as fibras vagais ou parasimpáticas. Então, essas fibras vagais, elas chegam ao coração pelos vasos sanguíneos. Essas fibras vagais estão localizadas nesses gânglios cardíacos intrínsecos, ficam mais nessa região do sulco atrioventricular. Elas têm uma inervação atrial muito mais intensa que a ventricular. Vejam que o nódulo, o ventrículo também há essa inervação. O nódulo atrioventricular tem muito mais inervação que o nódulo sinusal, nós já comentamos isso. E o sistema His-Purkinje não apresenta inervação vagal. Então, quando você tem doenças que acometem essa estrutura His-Purkinje, não adianta fazer bloqueio vagal, não adianta fazer atropina, que não vai adiantar absolutamente nada. Uma outra forma de olhar esse sistema nervoso autônomo é o chamado sistema nervoso autônomo intrínseco, que nada mais é que essa subdivisão entre vago e simpático. Então você tem esses plexos ganglionários que fazem uma interconexão intensa desses neurônios, e nós temos hoje bem descritos, 7 plexos ganglionários, tanto a nível atrial, em volta das veias pulmonares, que inclusive é alvo de ablação para a cura de fibrilação atrial. Uma outra estrutura muito interessante, que é o ligamento de Marshall, que em sua estrutura, nesse ligamento, que é a veia de Marshall, é a veia cava superior esquerda atrófica, então ela acaba sendo um ramo do seio coronariano, e através dessa veia de Marshall entra o sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. E o interessante é que quando você destrói essa região do Marshall, você tem uma chance de cura na fibrilação atrial, porque você elimina um dos mecanismos, que é o sistema neurovegetativo, que pode perpetuar a fibrilação atrial. Então, esses plexos ganglionários, eles são importantes quando você está vislumbrando a possibilidade de cura da fibrilação atrial. Aqui é uma visualização, na verdade, é um diagrama, uma visão posterior do átrio esquerdo, com as veias pulmonares, aqui o átrio direito com a cava superior e cava inferior, e as regiões mais frequentes de localização desses plexos ganglionares, onde tem muita entrada do sistema vago. E a veia de Marshall, uma visão posterior, essa aqui é uma coloração específica da veia de Marshall, é uma coloração para inervação parasimpática. Essa região, essa aqui é uma visão posterior do átrio esquerdo. Veja, entre a região da veia pulmonar superior esquerda e a auriculeta é aonde entra esse sistema neurovegetativo e é a estrutura chamada o ligamento de Marshall. Essa é uma região em que eu e o Bruno temos uma experiência muito interessante quando se fala de fibrilação atrial persistente. Esse é um dos focos da nosso procedimento de ablação. Nós eliminamos essas fibras e temos tido resultados realmente extremamente animadores, e em um momento específico a gente faz comentários. Aqui nós estamos vendo as fibras do ligamento no ligamento de Marshall, que é essa veia cava superior esquerda atrófica, ramo do seio coronariano. Muito bem, então, o que foi apresentado a vocês é o sistema especializado de condução do impulso cardíaco normal, células especializadas, em levar esse impulso de uma maneira difusa e equânime, tanto para átrios quanto ventrículos. Nessa sequência, passando pela junção, pelo nódulo AV, para chegar ao ventrículo. Se o impulso sair do átrio, chegar ao ventrículo,
de alguma outra forma, que não seja pelo nódulo AV, você está chegando de uma fórmula anômala, anormal, acessória. São as síndromes de Wolff-Parkinson-White que a gente vai ter um momento específico para falar delas. Falamos da vascularização, que nós abordaremos com um pouquinho mais de detalhe quando falarmos de infarto, e o sistema neurovegetativo é de uma importância fundamental, principalmente no estudo da fibrilação atrial. Tomou um grande impulso nessa última década, visto que é possível a cura da fibrilação atrial. Então, apresentado a vocês o sistema especializado de condução do impulso cardíaco. Enfim, vocês querem fazer alguma pergunta, algo referente ao que foi dito? Vocês podem se comunicar aqui no chat, eu estou disponível. E depois a gente vai fazer um intervalo de uns 10 minutos para a gente esticar as pernas, para que a gente vá a segunda aula de hoje, que tem uma relação direta com essa primeira aula, que a gente acaba fazendo uma pequena revisão do que foi dito. Bom, o chat está aberto para vocês. Vocês desculpem a minha curiosidade aqui, o Bruno vai até ficar um pouquinho chateado comigo, mas como é a primeira vez, é muito interessante eu estar aqui sozinho, olhando para mim mesmo e esperando uma pergunta. Mas, enfim, é, é bastante interessante. Eu gostaria de ter a oportunidade de vê-los, mas isso não é possível. Então, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausa de 10 minutos e eu vou vendo as perguntas do chat. Já começa a primeira logo no começo. Tem um Cláudio, que Cláudio vai fazer uma pergunta. É um assunto para ruminar, sem dúvida, Cláudio. E isso é só o começo. A gente está procurando não entrar muito forte com vocês, mas os conteúdos serão dados. E outra coisa, pessoal que chegou depois, alguns conteúdos, nós vamos fazer aulas gravadas que são pertinentes, são complexas, mas são pertinentes, que seria interessante vocês, em algum momento, poder assisti-las. A gente vai fazer essas aulas, são suportes, depois que nós demos a aula específica sobre o tema. Então, vão ter outras aulas suporte que vão ajudar ao entendimento dessa parte da eletrofisiologia, da anatomia, enfim.